Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A proposta de emenda à Constituição do Teto, que torna efetivo o limite de gastos do governo nos próximos anos, deve ser aprovada ainda em 2016. A afirmação é do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Sobre esta proposta polêmica, que geraria a necessidade de outras reformas para organizar os gastos públicos, eu converso com os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, que é o relator da proposta de emenda à Constituição. Muito obrigada pela presença dos dois aqui. Eu começo pelo relator, então. Deputado, nós estamos atualmente numa recessão comprovada com alguns indícios de recuperação da economia. Limitar explicitamente os gastos públicos seria a solução? Primeiro, porque esta PEC, um novo regime fiscal. Uma família, se tem um marido que é gastador ou a mulher gastadora, os filhos também gastam muito mais do que ganham, aguentam mais um pouco e aí começam a atrasar luz, água, telefone, armazém, mercado. De repente tem que morar com o sogro, morar de aluguel, porque gastaram mais. Ou um casal perdeu o emprego, e isso nos últimos 7 anos o desemprego voltou pesadamente. E esse casal também foi estimulado ao longo do tempo gastar na época boa que o governo mandava gastar. Isso também acontece numa empresa, ou foi mal gerida, ou perdeu o mercado, ou entrou muita importação e fechou. Hoje tem lojas fechando, empresas fechando ainda. Então, quebra. Um casal que daí ele usa todos os cheques especiais, todos os cartões de crédito de banco e até cartões das lojas. Assim foi o governo nos últimos 7 anos. Nos últimos 7 anos. O Lula ainda no segundo mandato segurou um pouco. Mas dali em diante, nos últimos 7 anos, foi uma gastança desenfreada e o governo federal gastou muito mais. O governo se financia com impostos e contribuições que todos nós pagamos, até quem ganha menos pagar mais imposto proporcionalmente. Então o governo é o governo que usou todos os cartões de crédito, aumentou a despesa primária. E aí começou a faltar. O cheque especial desse ano é 175 bilhões de reais, que fica no negativo. E o governo também se financia de um outro fator, que quando o imposto de contribuição não dá, ele vende títulos dele, governo, Tesouro Nacional, e as pessoas que vai desde os funcionários públicos dos fundos de pensão, as vovozinhas que têm dinheiro na economia, que têm dinheiro na poupança, e também as pessoas, os grandes empresários, que às vezes não querem abrir uma loja porque o governo está pagando 15% ao ano sobre o título para se financiar, para usar essa poupança. Então o governo se endividou muito pegando o dinheiro da poupança, que não é só dos bancos. Repito, fundos de pensão. As pessoas que têm dinheiro no banco positivo, o banco está também financiando o governo. Então o governo disparou as 2 torneiras da gastança. E acabou. Nós temos um déficit este ano de 10% de toda a riqueza do país para fechar o ano. Então está semi-quebrado. Então esse novo ajuste fiscal vai trabalhar no gasto, para as pessoas que financiam o governo. O governo está diminuindo o gasto, está começando a pagar suas contas, vai precisar menos dinheiro nosso, daí o governo vai pagar um menos juro por essa poupança. Então o governo vai economizar, segurando a despesa enorme, a dívida bruta interna, e vai diminuir a despesa primária. Se assim não fizer, em 4 anos haverá um colapso fiscal, como já está acontecendo
lá no Rio de Janeiro, com enormes demandas. Lá tem, o Rio também tem o problema do royalties, que lá havia uma gastança, está em insolvência, paga os funcionários com 1 mês, 2, 3 meses de atraso. Como acontece atualmente também com os 12 estados do Norte e do Nordeste Não, que querem renegociar. Não, esses não estão atrasando. Quem está atrasando é mas Alagoas, uma mas não estão atrasando. O Rio de Janeiro está insolvente. Insolvente é esse, é eu e você casados, nós gastamos demais, ou eu gasto mais que você, ou você perde em praia. E a gente não. Isso acontece nas casas. Tá? Então, o Rio de Janeiro está insolvente. O Rio Grande do Sul ainda paga durante 1 mês, mas logo, logo não vai dar mais. Minas Gerais também. São esses 4 principais. Eu não quero. E daqui 4 anos pode atrasar também os aposentados. Então, o governo e os outros modelos de fazer orçamento, de gastar, não deu certo. Então, essa é uma nova proposta de um novo orçamento verdadeiro, falando com franqueza. Então, este é um novo ajuste fiscal necessário para que a saúde, a educação, os aposentados, os funcionários possam continuar fluindo dinheiro e não parar de receber daqui 2 a 4 anos. Então, isso é uma necessidade fruto do descontrole dos últimos 7 anos do governo anterior. A crise foi nossa, não veio de fora. Deputado Chico Alencar, eu imagino que o temor dos partidos mais alinhados à esquerda com a provável aprovação da PEC que limita os gastos públicos seja repercussão na área social. É isso? E eu continuaria na analogia, na comparação, para o nosso telespectador entender, que o deputado Perondi fez de uma família. Mas a compreensão de como lidar com o orçamento familiar é totalmente diferente entre nós aqui. Há um casal com filhos e que vê uma situação de dificuldade orçamentária. Isso aí estamos de acordo. Enfrentamos dificuldades há bastante tempo, aliás. Aliás, se é de 7 anos para cá, o PMDB, que era governo, aliás, Temer foi vice da Dilma, eleito em 2014, devia ter alertado sobre isso, fortemente. Mas tudo bem. A família, então, tem que fazer escolhas do essencial. O problema dessa emenda constitucional, por 20 anos, ela contém não gastos, mas o que eu chamaria mais adequadamente de investimentos primários em educação, saúde, várias áreas essenciais. É como se o casal resolvesse, na organização das suas contas mensais, suprimir a alimentação, e não só de supérfluos, que tem que acabar mesmo, tirar algum dinheiro para a educação lá dos filhos, porque isso tudo gera dinamismo econômico, dá perspectiva de futuro. Quando a gente fala dos aposentados, uma previdência sem fraudes e com contribuintes que paguem de fato, tem tantos grandes devedores aí, transparente, bem gerida, ela não vai quebrar. Portanto, esse caminho da contenção de investimentos primários é o pior possível, a nosso ver. É um modelo também já testado do ajuste fiscal, da austeridade absoluta e que provocou, inclusive, revoltas populares em muitos lugares do mundo. Mas a questão democrática, qualquer governo só deve implementar, e aí eu diria que é um golpismo legislativo, trazendo uma proposta para cá, para a Câmara, que jamais, nunca, no momento fundamental, que é o da decisão soberana da população sobre quem nos governa, foi colocado. Eu não ouvi nas eleições de 14, aliás, nem mesmo o Aécio, cuja pauta agora está se realizando mais, via com tamanha dureza de ajuste. Por outro lado, é como se esse casal, ao resolver de maneira injusta cortar gastos e se prejudicar a si mesmo, dissesse, não, o agiota que emprestou ao marido sem que a mulher soubesse ou vice-versa, esse vai ficar preservado. Não, tem que renegociar a dívida pública. Tem que fazer uma auditoria dela, aliás, como a Constituição prevê. Antes do senhor responder, eu peço um intervalo para depois a gente ouvir a resposta do deputado Darcísio Perondi ao deputado Chico Alencar. O Câmara Debate vai fazer um breve intervalo e volta em instantes. Até já.
Estamos de volta com o Câmara Debate sobre a proposta que limita os gastos públicos. Eu converso com os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul. Deputado Darcísio, então agora vamos ouvir a sua resposta ao deputado Chico Alencar. Eu aproveito para emendar uma pergunta. Qual o efeito dessa medida e daqui a quantos anos o governo pretende avaliar se a limitação dos gastos públicos teve sucesso ou não? Excelente. O projeto do novo regime fiscal, que tem sucesso em inúmeros países europeus, asiáticos, quando gastam muito, tem que trabalhar a despesa, uns em cima da inflação, outros no PIB. O Brasil é um paciente grave, muito grave. O paciente grave, politraumatizado, às vezes ele nem passa pela emergência do Souza Aguiar, já vai direto para a UTI. E lá cai uma equipe super especializada, enfermeiras, médicos, anestesistas, técnicos de enfermagem, aparelhos de toda a ordem. Esse paciente vai demorar para melhorar. Não vai ficar uma semana, um mês, 2 meses, coma profundo. Aí ele vai para uma UTI intermediária depois vai para o quarto, aí tem alta. O Brasil é um paciente gravemente enfermo no fiscal, porque sempre gastou mais sem conta, principalmente nos últimos 7 anos. Então, imagino que sejam mais de 7 anos Então, precisa mais tempo. E os planos econômicos não podem ser... O plano cruzado foi um curso rápido, um plano rápido e fracassou o plano cruzado. A dimensão de alguma coisa no passado fracassou. O paciente grave precisa mais tempo. Então, vai durar 10 anos. E o coração é o seguinte, pela primeira vez vai haver limite de gasto para todos os poderes, e vão ganhar uma caixinha de dinheiro e vão ter que gastar aquele dinheiro. O ano que vem não vai funcionar. Para o ano que vem ainda vai funcionar o orçamento. Essa PEC vai valer para o ano que vem, mas para 2018. Então, esse ano nós já vamos adotar pela LDO. Então, tudo que for gasto naquela caixinha, corrigido pela inflação. E se não gastar mais daquela caixinha, no outro ano tem que reduzir o gasto. Por que o governo disparou a despesa? Porque o governo, nos últimos 7 anos, gastou 50% acima da inflação. E a receita cresceu 17%. Não tem economia que cabe isso. Não tem pé de sapato que cabe no sapato. O sapato sempre é maior que a caixa. Mas não tem jeito. Tempo, deputado? Por isso, paciente grave, então, funciona em 10 anos assim, e com 10 anos o novo presidente, vai ser o segundo ou terceiro, ele pode alterar o indexador, pode ser o IPCA e pode ser o PIB. Mas como paciente grave tem que primeiro sair do negativo. Nós vamos levar 4, 5 anos para sair do negativo e os financiadores da dívida, que eu vou repetir, estou respondendo para ele, são, primeiro são os fundos de pensão, tem os funcionários públicos. Fundos primários, tem os funcionários dos fundos privados. Isso dá mais ou menos 25%. Depois vem os bancos com 25%. Depois vem os 25% dos estrangeiros. Depois tem outros títulos brasileiros. Então, o maior financiador da dívida que o Brasil, o governo gasta, é o brasileiro, não é estrangeiro. Então, se o governo reduzir o juro de repente, as pessoas vão comprar dólar, outros ativos, e não haverá esse dinheiro, vai ser uma correria no banco. E as viúvas não vão receber o dinheirinho, os funcionários do Fundo de Pensão, do Postales, do Previ, nem vão receber. Então, à medida que o governo mostrar que pode pagar, ele pode vender os seus títulos para se financiar pagando um juro menor. Vamos lá. Por isso que precisa tempo. Mas nós estamos estudando, tem propostas boas, de repente, sim, em 7, 8 anos nós já empatarmos e começar a sobrar, pode haver uma avaliação. Eu estou estudando as emendas. Agora, não haverá congelamento, porque o orçamento vai aumentar todo ano
Pela inflação. Pela inflação. O governo vai economizar, que o plano vai ser 10 a 20 anos. A Grécia fez um plano agressivo, demitiu funcionários, reduziu os salários dos aposentados pela metade, fechou o hospital, o Brasil fez a opção de reduzir só pelo ganho real, porque nós estamos crescendo negativo, tem pressão econômica, e tem isso, a economia parou e o governo gastou mais com receita menor. Olha o que eles fizeram, se perderam nas contas. Então não vai haver redução, todo o dinheiro vai aumentar, da saúde e da educação vai aumentar pela inflação. Nós vamos trabalhar com o piso mínimo e não com o teto que o outro governo trabalhou. Nós vamos consertar o crime que a Dilma fez quando entubou o Congresso com a emenda impositiva. Vou pedir a resposta do deputado. Eu vou responder. Chico então, Alencar. Telespectador, tranquilo, o dinheiro da saúde e da educação vai aumentar. Não, professor Chico, 1 minuto depois, dá o meu minuto para ele. O dinheiro do salário e educação e do Fundeb estão fora do teto. Nós só vamos segurar a sangria do FIES, por exemplo. Mas do Fundeb, que cuida do fundamental e do instrumento, assegurados. O dinheiro da educação, da saúde, nós vamos trabalhar mais com o mínimo. E vamos, para encerrar, vamos começar a consertar. Lentamente, o Congresso já ajudou esse ano, o que a senhora Dilma fez quando entubou a mudança do piso constitucional e botou receita corrente líquida. E o orçamento desse ano seria o pior da última história, porque ela fez conosco na PEC 86. Mas o Congresso melhorou e nós vamos melhorar. Deputado. Só que não vai ser rapidamente. Então, povo tranquilo, saúde e educação, o dinheiro vai aumentar. Deputado Chico Alencar, a PEC que limita gastos públicos, ela precipitaria algumas reformas como a trabalhista e a previdenciária? Olha, na verdade, quando a gente pensa de longo prazo, e o deputado Darcísio reconhece que os efeitos só daqui a uma década de um ajuste duro como esse, que eu prefiro não chamar de ajuste, é uma concepção de montagem do orçamento que cristaliza o problema central da sociedade brasileira, que é a desigualdade social. Quem precisa mais de educação, e não é o que está aí apenas com correção da inflação, é mais investimento para que o pobre tenha creche, por exemplo, que a classe média tem pagando, mas a maior parte da população não tem. Que a saúde, da qual o deputado Darcísio é um grande defensor aqui, tenha muito mais recursos com qualidade do gasto, porque a saúde pública no Brasil é uma tragédia. Se você tem uma perspectiva de, em 20 anos, apenas corrigir os recursos pela inflação para esses setores, você está cristalizando a desigualdade e a injustiça. Então tem que se pensar de conjunto e submetendo isso ao soberano, que nos manda, que é a população numa república, que é o eleitor, a eleitora. Portanto, já em 2018 ou antes, como seria desejável, a população tinha que ser chamada a debater isso. Que modelo de orçamento queremos, que qualidade de gasto público queremos, como melhorar a arrecadação, o que pressupõe uma reforma tributária muito forte, que seja progressiva, o que pressupõe também uma reforma educacional para tirar os penduricalhos, os quebra-galhos, inclusive desvio de dinheiro público da educação para o ensino privado, o que pressupõe a efetivação do Sistema Único de Saúde, que é uma belíssima ideia que foi implementada aqui e ali, mas hoje carece de insuficiências enormes. Então, é um projeto de país pelo jogo do puro e duro ajuste. Aliás, a Grécia reagiu elegendo Syriza, houve um conflito com a dureza dos credores, sobretudo da Alemanha, e hoje o governo, que é de esquerda lá, reeleito até porque é parlamentarismo, ele tenta mitigar esse ajuste extremamente radical para garantir o direito dos aposentados, não os marajás aposentados. Tem gente no serviço público do Brasil, inclusive, que ganha muito bem, mas é uma minoria. O trabalhador mesmo, da ponta, que serve a população. Então, a gente tem que valorizar muito o serviço público. Agora,
Esse governo ele tem uma concepção, inclusive, de remunerar o capital financeiro. É verdade que o capital no mundo está financeirizado. Quem paga a dívida brasileira? Os juros brasileiros são estratosféricos. Mas quem financia a dívida brasileira? Você falou aí, mas então através diz o dos que eu falei. fundos de Deputado, pensão, que são mal os fundos de pensão. Então ele concordou comigo, não são os banqueiros. Os banqueiros também. Não, os banqueiros são beneficiários. São beneficiários. A política de juros altos é de inteiro agrado dos grandes rentistas. Basta ver os números. O próprio Lula reconhece isso. Pô, por que os banqueiros estão contra a Dilma? 14 anos aí não fui quem fez mais nada, fez para eles. é isso Os mesmo. bancos no Brasil, Itaú, Bradesco, foram os que mais ganharam. Para eles não há crise. Por quê? Porque há uma remuneração do grande rentista violenta. E quem paga é o povo. Agora, esse ajuste vai agravar essa situação no modelo que está proposto aí. Portanto, temos que fazer um intenso debate e rever tudo. A PEC não é caminho. Há possibilidade de alterar o modelo que está sendo proposto, porque recentemente o senhor disse que não admite penduricalhos. Vamos lá. O modelo anterior de fazer orçamento, o modelo de gastança. Olha, tem um programa, vamos fazer, vamos ver se não tem dinheiro. Vamos comprar um carro, vamos ver depois se vamos pagar. Assim que eles fizeram, quebrou, tá aí o buraco enorme. Esse dedinho aqui tem que ser assim e o buraco, e quebrou, tá quase quebrado. Então tem que enfrentar a questão do gasto, tem que enfrentar. Nós estamos assegurando, e o Michel assegurou, e repete, eu estou dizendo como relator, não faltará dinheiro para educação e saúde. Não, eu não concordo com ele. O SUS é maravilhoso nos últimos 20 anos. Tem que ter mais recursos e melhorar o gerenciamento. Tá? Precisa se enfrentar. Esse setor está preservado porque tem o piso mínimo e a inflação. Os outros ministérios e os outros poderes vão contribuir, que não vai ter piso mínimo. Tá? Então nós vamos consertar erros anteriores recentes do governo Dilma. Mas vamos voltar. Há possibilidade de mudar? Não. No momento não há. Vamos lá. Nós vamos atacar o gasto. Nós temos que desenvolver a cultura do gasto. Nós temos que economizar energia, já existe, água já existe, inflação já tem noção, e governo que gasta muito chega onde chegou. Eu não quero que o Brasil chegue como chegou ao Rio de Janeiro. Agora, vou repetir a questão da dívida interna pública. Tá? O governo tem uma dívida muito pesada, que não foi só da Dilma. A Dilma dobrou 50%, ela foi muito irresponsável, o Lula segurou. Nós entramos no negativo com a dona Dilma, que ela explodiu, ela pegou dinheiro dos poupadores, que vou repetir, é do todo brasileiro que tem dinheiro no banco, ele está financiando a dívida do governo. Todo aposentado e a vovozinha que está botando o dinheiro no banco, na poupança, vai uma parte da poupança para financiar a dívida. Os funcionários públicos, nos seus fundos de pensão, estão financiando essa dívida brutal do governo, que é de 4 trilhões, e a Dilma aumentou de 2 para 4. Então, essas pessoas que estão financiando, no fim do ano, eles querem o juro da dívida. O resultado, eu emprestei para o governo R$100, o juro é R$15 ao ano, eu vou lá, eu quero os R$15 porque eu financei o governo, eu vou lá, o governo não tem esse dinheiro hoje. Então, ele vai vender mais títulos. Então, vou repetir. Todos os brasileiros financiam. 75% dos brasileiros financiam. Desde a vovozinha, os funcionários. Os bancos também. E os investidores lá de fora. E se o governo não honrar essa dívida, ele não vai negociar e não vai ter dinheiro. Vai ser igual o plano Collor. Eu preciso encerrar, nós temos 2 minutinhos eu quero só. dizer isso. Então, não adianta dizer que não honrar dívida, vai ser igual o plano Collor, vai ser uma correria. Aí sim que o país quebra. Então, o ajuste fiscal, se não sair, é colapso fiscal. Eu vou fazer a mesma pergunta, eu concordo com você, Valente. Vamos construir junto. Venha com a gente, vamos conversar mais. Deputado venha Chico com a Alencar, gente. É uma proposta senão o país de vai emenda à quebrar. Constituição. Venha com a gente. Venha com a gente. Venha com a gente. Vai a discutir. oposição tem perspectiva de mudar em plenário porque é uma proposta de emenda à Constituição, 2 turnos de votação.
Primeiro que todo projeto, mesmo de emenda constitucional, está aqui para ser debatido, discutido, emendado, acolhido na íntegra ou rejeitado na íntegra. Nós achamos que ele parte de uma concepção equivocada. E lembro que o Equador, por exemplo, fez uma auditoria, uma renegociação da sua dívida que a reduziu em 35%. Outro tipo de dívida. Mas, de qualquer forma, é um avanço. Em segundo lugar, o caso do Rio de Janeiro, que o deputado citou bastante, para não falar do Rio dele, que é o Rio Grande do Sul, que está numa situação falimentar. Eu falei do meu estado. Não, mas você deu mais ênfase no Rio e tem que dar mesmo. Sabe por quê? Tá pior. O PMDB lá, que governa há bastante tempo, ficou naquele delírio do petróleo, não fez um planejamento, não teve austeridade, fez isenções absurdas, inclusive para grandes empresas, um festival como o governo Dilma e Lula fizeram, um paraíso para a alta burguesia de isenção fiscal. E lá no Rio isso foi acompanhado, inclusive, de algo que a Lava Jato está apurando, propina. As obras supérfluas, o Rio, esta semana ficou alagado, a cidade olímpica, uma tragédia de enchente ali onde, inclusive, se fez obra recentemente para dar aquela face, de fato, mais maravilhosa pela mão do homem, a cidade maravilhosa. Mas você vê, a infraestrutura é precária, o Maracanã, reformado sem necessidade, segundo denúncia que a Lava Jato está apurando, representou 5% em cada um dos 26 aditamentos de contrato para o ex-governador Sérgio Cabral. Isso tudo, a corrupção sistêmica estrutural, que o PT também praticou, mas não inventou, não começou com ela. E esse tipo de benefício do patriciado brasileiro, de você isentar, quebra qualquer finança. Agora, é bom lembrar que nesse ajuste não entra jamais uma redefinição desse sorvedouro de recursos públicos, que é juros, amortização e serviços da dívida pública. Eu vou marcar um outro debate para a gente continuar discutindo esse tema. O juro, Aline, infelizmente, o juro é febre, acabou, eu vou ter que ou é encerrar. ressaca. A pessoa tem febre que tem uma causa. E a ressaca é porque bebeu, tem que enfrentar a causa. Eu conversei com os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul. Obrigada por nos acompanhar até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e outras edições do Câmara Debate na internet, no portal da Câmara ou no YouTube. Até o próximo programa.